Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Mestre. Ele que tem todo o controle. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Ele tem poder para nos guardar, para nos livrar. Bendito seja para todo sempre. Deus poderoso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Deus é bom. O Senhor é bom. Meus irmãos, louvado seja Deus. Nós estamos na página da Igreja Batista Nacional Ágape e nós queremos louvar a Deus pela tua vida, pelo teu esforço, pela bondade de Deus que tem alcançado inúmeras vidas. Amém? Agradecendo o pastor Altair e os demais irmãos, obreiros da Igreja Batista Nacional de Chapecó, que nos deu esta oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando uma palavra. Tem uma palavra, vamos aguardar mais alguns instantes para que mais irmãos possam compartilhar também desta palavra. Nós vamos falar sobre os valores do reino. Nós esperamos que esta situação, passe, que esse momento, que esta pandemia, que Deus venha. É óbvio que nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e Ele é o Senhor. Então nós esperamos nele, porque todas as coisas estão no controle dele, não é? Glória a Deus. Todos os obreiros da Igreja Batista Nacional, uma satisfação. Pastores, principalmente o pastor Altair, que tem nos dado esta oportunidade também. Nós somos amigos, de longa data, e eu sei que o Senhor, Ele tem os seus meios para trabalhar, tem as suas formas de nos unir, Então, que o Senhor abençoe esta Igreja Batista Nacional em Chapecó de uma forma muito especial. Amém? Com toda a graça, com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Nós sabemos que Deus, Ele
trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se ele trabalha para aqueles que nele esperam, ele está trabalhando por você, pela sua vida, pela sua casa, pelo seu trabalho. Ele trabalha. Nós temos um Deus que não dorme, nós temos um Deus que tem os seus olhos sobre os seus dia após dia. Amém? Meus irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Vamos aguardar mais alguns instantes. Nós vamos falar sobre os valores do reino. Os valores do reino. E para isso nós vamos analisar 3 metáforas que Jesus utilizou para falar sobre isso. E então nós vamos analisar o texto de Mateus no capítulo 6, que é o texto que Jesus trabalhou com os discípulos sobre o Sermão do Monte. E é nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua meditação essa noite. Eu sei que tem inúmeros irmãos hoje que estão fazendo culto, fazendo lives, pelo fato de não podermos estar na igreja, né? É uma pena, mas eu creio que logo vai passar essa situação. Eu creio que logo nós podemos voltar a nos reunir no templo de novo e assim glorificar o nome do Senhor. Amém? Tem uma palavra para compartilhar ao seu coração, Mateus no capítulo 6, e nós vamos falar sobre 3 metáforas que Jesus utilizou para falar dos valores do reino. Então, se você tem aí a sua Bíblia, se você depois pode também ler o texto que eu tenho para compartilhar com você, tá bom? Mateus, no capítulo 6, eu vou ler o texto e nós vamos meditar nesse texto. E eu sei que o Senhor tem uma palavra ao seu coração, para a sua vida, tá bom? Amém? A minha mãe está assistindo. Inúmeros irmãos estão vendo agora. Que bênção, que bom, que satisfação, uma alegria, né? Franciele, Manuel de Lima, o diácono da igreja, aqui na Igreja Assembleia de Deus em São José. Glória a Deus. Amém? Tem uma palavra para compartilhar com o seu coração, ao seu coração, para você. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto. O texto diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Eu estou lendo Mateus 6 e o versículo 21 agora. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, e se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, e se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas são. Agora o versículo 24 de Mateus 6. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você agora antes de expor o texto. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por tão grande bondade que o Senhor tem atingido as nossas vidas. E o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um dos irmãos, cada um que ver esta mensagem, cada um que ouvir esta mensagem. Que o Senhor possa aquietar o coração, arrancar a ansiedade e saber que o Senhor é Deus e tem o controle sobre todas as coisas. Por isso, ó Deus, abençoa os obreiros, abençoa os pastores, Senhor, guarda-os, a famílias, crianças, adolescentes e jovens nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém.
meus irmãos, os valores do reino. E para a gente falar sobre esses valores do reino, nós vamos meditar nessas três metáforas que Jesus utilizou. Jesus está no Sermão do Monte, ele está aplicando o Sermão do Monte aos seus discípulos. E a primeira metáfora que eu quero compartilhar com vocês é exatamente a metáfora do tesouro nos céus. É a primeira metáfora. Então, a primeira coisa que nós temos que meditar aqui, o que é um tesouro? O que é um tesouro para nós? O que é um tesouro para você? Para simplificar isso aqui, tesouro é aquilo que eu valorizo. Então, um tesouro não necessariamente seja uma joia, não necessariamente sejam valores, mas é aquilo que eu dou valor. Então, tesouro é aquilo que eu valorizo. E nessas metáforas, Jesus está apresentando lealdade. Então, veja, o texto mostra tesouro no céu e o texto mostra tesouro na terra. Então veja que nós temos dois tipos de lealdade aqui. Primeira, uma lealdade terrena. Segundo, uma lealdade celestial. Por que isso? Porque o texto está mostrando tanto tesouros no céu como tesouros na terra. Então nós temos dois tipos de tesouro. Hamilton Branco também está assistindo, que bênção. Então nós temos dois tipos de lealdade, uma lealdade terrena e uma lealdade celestial. E aqui nós podemos meditar também que os tesouros sobre a terra são aqueles tesouros passageiros. Então são dois tipos de tesouros, um no céu e um na terra. Um é passageiro e um é permanente. Então, à medida que eu direciono o meu coração para um desses tesouros, a minha lealdade ela pode ser passageira e ela pode ser permanente. Então, se o meu coração está direcionado ao tesouro terreno, certamente a minha lealdade também será passageira. Se eu direciono o meu coração a um tesouro que está no céu, a minha lealdade será permanente. O que Jesus está nos ensinando aqui é que lealdade eu tenho. Qual é a espécie de lealdade que eu tenho? Ou ela é uma lealdade passageira, ou ela é uma lealdade permanente. Ou ela é um tesouro no céu, ou ela é um tesouro na terra. Então veja que os dois tesouros, um é passageiro e um é permanente. O que Jesus está nos ensinando é: coloque o seu coração naquele tesouro que é permanente. Porque se o teu coração estiver naquele tesouro que é permanente, logo a sua lealdade também será permanente. Ou seja, Jesus nos mostra pela expressão do texto, e aqui tem duas expressões muito interessantes. Uma delas é: onde os ladrões escavam e roubam. Ele está falando daquela lealdade terrena, ele está falando daquele tesouro terreno. Então lembre que aqui escavar e roubar, naquele período as casas elas eram feitas, na maioria delas as paredes eram feitas de barro. Então a ideia de escavar aqui, ela dá a ideia de abrir uma parede de uma casa, entrar dentro dessa casa e roubar aquele tesouro. Só que Jesus está dizendo: olha, não, tem um tesouro, ele é um tesouro permanente, ele é um tesouro que está no céu, ele não é um tesouro terreno. E esse tesouro, esse lugar onde estiver o meu coração, ninguém pode roubar. Irmão, se o nosso coração estiver no céu, se o nosso coração estiver no tesouro do céu, aquilo que eu valorizo é o céu, ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode tirar de você essa lealdade, porque é uma lealdade permanente, é uma lealdade sobre um tesouro que está no céu. Observe a segunda expressão que aparece nessa primeira metáfora: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
E entenda coração aqui como o lugar que decide. Entenda coração aqui como o lugar que delibera. É a sede, é a fonte, é o lugar de onde fluem as saídas da sua vida. Então repare que os valores definem as decisões. Se o meu coração estiver num tesouro terreno, as minhas decisões que deliberam do meu coração, elas também serão terrenas. Se o meu coração estiver no tesouro do céu, logo as minhas decisões serão celestiais. Os valores definem as nossas decisões. Então, aonde está o teu coração, aí será o princípio das suas decisões. Aonde estiver, irmão, o nosso coração, ele é como uma fonte borbulhante. Ele é como dentro de nós, é o cerne, é o lugar onde delibera as coisas. É nessa fonte que Deus quer trabalhar. É nesse lugar, nesse seu interior, um lugar que às vezes nos engana. É interessante saber que existe um lugar em nós mesmos que pode nos enganar. Então o seu coração decide, o seu coração delibera, as saídas da vida, os valores saem do seu coração. É aí que você vai definir as suas decisões. Essa é a primeira metáfora, mostra um tesouro permanente, uma lealdade permanente, um tesouro passageiro e uma lealdade passageira que flui do seu coração. Agora observe a segunda metáfora, Jesus está falando de luz e trevas. Então a expressão que aparece no texto e por 3 vezes é os teus olhos, ou os olhos, aparece por 3 vezes. A expressão corpo também aparece 3 vezes. Então repare que tem uma ligação entre os olhos e o corpo. Veja que o texto da primeira metáfora é o coração que decide. Na segunda metáfora está muito ligado à ideia dos olhos e o seu corpo. Então veja que no texto tem um jogo de palavras entre luz e trevas. Veja que o texto mostra também bons e maus. E a palavra bons aqui é são. Aurélio Augusto, mais conhecido como Santo Agostinho, quando vai interpretar esse texto e ele faz uma aplicação do texto, ele diz que se os teus olhos forem maus, a ideia de olhos maus aqui, a palavra mal, dá a ideia de defeituoso. Então seria aquele olho que tem uma visão deturpada. E irmão, por mais que nós venha a gente entender as coisas, porque os olhos ele iluminam. Então o teu corpo ele segue aonde os teus olhos iluminam. Então aonde estão os teus olhos, aí também estão os teus caminhos. Observe que na primeira metáfora Jesus está dizendo assim: olha, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Na segunda metáfora ele diz: aonde estiver os teus olhos, aí está o teu caminho, porque o corpo segue aonde os olhos estão olhando. Então observe que tem uma ligação entre uma coisa e outra. E os teus olhos, irmão, tem muito a ver com a forma com que você olha as coisas. Por exemplo, é o óculos que você usa. Como que funciona isso? Quando você usa um óculos, você não tem a ideia de ver o óculos, mas você tem a ideia de ver através do óculos. Então veja, se os teus olhos iluminam o teu corpo, aonde os teus olhos estão iluminando é onde o teu corpo vai, mas isso depende da forma que você está olhando as coisas. Talvez hoje você olhe para a vida com dificuldade, talvez hoje você olhe para a vida, o fim do mundo, é o fim da picada, mas Deus nos dá óculos, ou seja, uma forma de olhar para as coisas diferente. Uma forma que nós olhamos e dizemos assim: Deus está no controle, controla os meus olhos para que eu possa andar com o meu corpo em um bom caminho. Então, aonde estão os teus olhos, aí estará também o teu caminho. E como eu já falei, os olhos nos dá a ideia de mal e bom. O texto é aquilo que é são e aquilo que é defeituoso.
em nome de Jesus, que os teus olhos em meio a esta angústia toda, que os teus olhos em meio a esta pandemia, em meio às enfermidades, em meio às dificuldades, que os teus olhos possam ver que nós temos um Deus que tudo pode, que tudo consegue, que controla todas as coisas. Nada sai do controle das mãos do Senhor, nada. Ele tem o controle de tudo, creia. Finalizamos essa segunda metáfora, porque os teus olhos iluminam, e onde estão os teus olhos, aí está o seu caminho. Veja que a primeira metáfora é o coração que decide, delibera as coisas, e onde está o teu tesouro, está o teu coração. Na segunda metáfora, onde estão os teus olhos, porque eles iluminam o teu caminho, então onde estão os teus olhos, aí está o teu caminho. Agora, irmãos, observe a terceira metáfora. Jesus está falando dos valores do reino. O texto diz que tem dois senhores, mas o texto diz que há um só Deus. O texto mostra que tem dois senhores, e senhor aqui é a ideia de propriedade. Então, ou eu sou propriedade de um, ou eu sou propriedade de outro. Ou eu sou a propriedade de um senhor, ou eu sou propriedade de um outro senhor. Repare também, irmão, que o texto começa com o versículo dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Mas lá no final do versículo 24 ele diz assim: não podeis. Tem uma tradução que diz assim: vocês não podem. O texto nos dá a ideia assim de ninguém pode ser algo abrangente para todo mundo. Só que ele vai finalizar o versículo dizendo assim: não podeis, ou vocês não podem. Ou seja, se tem alguém que quer servir a outro senhor, não tem problema, seja com esse senhor. Agora vocês não podem servir a dois senhores. Ou seja, o que o texto está nos mostrando, irmãos, é que Deus tem os dele, que Deus ele tem os seus. O texto diz assim, começa dizendo ninguém pode, mas ele vai finalizar o texto dizendo não podeis. Ele está dizendo vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês aborrecem a um, ou vocês aborrecem o outro. Não tem meio termo, ou é um ou é o outro. E irmão, eu vou tomar as minhas decisões de acordo com o meu Senhor. Eu tomo as decisões de acordo com aonde está o meu coração. Eu tomo as minhas decisões de acordo aonde estão os meus olhos. Eu tomo as minhas decisões de acordo com o Senhor que eu tenho. Então, irmãos, essas três metáforas, a primeira mostra uma lealdade passageira, uma lealdade permanente. A segunda metáfora mostra um jogo de palavras entre os seus olhos serem bons e maus, os seus olhos serem sãos ou defeituosos. E na terceira metáfora mostra que nós temos dois senhores no mundo, mas um só Deus. Então nós podemos ter um Senhor, mas ele não ser Deus. Eu posso estar servindo a um Senhor, mas esse Senhor não ser Deus. Há um só Deus, e Jesus deixa isso bem claro: não podeis servir a Deus e as riquezas. Ele define qual é esse Deus ou esse Senhor. Então eu vou tomar as minhas decisões de acordo com o meu Senhor. Eu vou tomar as decisões de acordo com aonde está o meu coração. Eu vou tomar as minhas decisões de acordo com os meus olhos, porque os olhos iluminam, e onde estão os teus olhos, aí está o teu caminho. Aonde estão os teus olhos, aí está o teu caminho. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde está o teu Senhor, é aí que você vai tomar as suas decisões. Amém? Deu para entender? Um só Deus, um só Senhor.
Irmãos, eu quero deixar essa palavra ao seu coração, que essa palavra vá ao seu coração, de encontro ao seu coração. Que nós podemos ter uma lealdade permanente, que nós podemos ter um tesouro permanente, que nós podemos ter os nossos olhos iluminando um bom caminho, que nós podemos ter o nosso corpo sendo conduzido por onde anda, por onde iluminam os nossos olhos. Então, que esta palavra fique ao seu coração, que esta palavra entre no seu coração e que Deus ilumine, que Deus clareie, que Deus abençoe você e a sua casa e faça com que você possa tomar as melhores decisões nesses últimos dias. Que o Senhor esclareça e você tome as melhores decisões de acordo com o seu Senhor. Amém? Eu quero orar ainda por você, pela sua casa. E eu quero já agradecer ao pastor Altair, a todos os obreiros da Igreja Batista, a Igreja Batista Nacional de Chapecó, e que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa. Eu espero de que a gente ainda possa se reunir para cultuar junto a Deus e adorar junto ao Senhor. Nesse exato momento, é assim que nós compartilhamos a palavra, mas vai chegar o dia em que nós podemos conversar sobre as coisas do reino mais de perto. Amém? Eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua vida, abençoar você, a sua história, o seu caminho. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade, pela graça e pela bondade, pelo teu carinho que tem inundado os nossos corações. Eu peço por todos que verão e ouvirão esta palavra. Não sou eu, não é nada de nós, Senhor, é a tua palavra. É o teu Santo Espírito que trabalha em nossas imperfeições, que nos leva a aperfeiçoar dia após dia, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, aquieta os nossos corações, ó Deus, arranca a ansiedade dos teus filhos e que nós possamos descansar em ti, descansar nos valores do reino, no melhor lugar que é aos teus pés, com o coração no melhor tesouro, com uma lealdade permanente, com os olhos iluminando o bom caminho e tendo o Senhor, que é o único Deus, como aquele que reina sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso, abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a sua casa, você, em nome de Jesus.